Olá, meninas! Hoje o nosso assunto é de identificar algumas coisas para você conseguir superar a traição. Então, a primeira coisa, você precisa identificar o que aconteceu. Tipo assim, às vezes está num momento tão doído e tão pesado, porque você passar pela traição e você conseguir superar é uma dor muito difícil e vai precisar de um passo a passo. Mas a primeira coisa que você precisa identificar, o que levou à traição? Você entender se vocês dois estavam mal, se vocês dois não estavam conseguindo dialogar, se era o excesso de trabalho que foi distanciando vocês dois. Se, tipo assim, aconteceu uma, duas, três coisas que aquilo deu uma esfriada e vocês não prestaram atenção, não, isso aqui não tá bom, nós precisamos resolver, tratar, porque isso está distanciando nós dois. Tudo que você identificar que está distanciando os dois precisa ser resolvido com urgência. E se tá tendo interferência externa da sua família, da família dele, às vezes problemas com filhos dando muito trabalho, tantos casos que acontecem com filhos que a gente sabe, filhos que se envolvem com droga e os pais ficam abatidos, muitas vezes um culpa o outro. Então são tantas adversidades. A primeira coisa que você precisa identificar é o que levou aquilo. Não presta atenção que eu não estou falando a culpa de quem. Não estou pedindo para identificar, não, a culpa é dele, a culpa é dela. Não, estou pedindo para identificar, assim, o que aconteceu, onde vocês dois se perderam. Aí depois que se identifica o que aconteceu, onde se perdeu, precisa trabalhar isso. Porque se foi nesse lugar que aconteceu isso, que deu brecha, que deu lugar para traição, então isso precisa ser tratado, isso precisa ser superado e isso não adianta você achar que, tipo assim, aconteceu varinha de condão, não. É uma coisa, é um passo a passo, é um trabalho, é uma coisa demorada, exige muito respeito dos dois. Na verdade, para começar a superar a traição, precisa entender se esse relacionamento, onde que ele está, não, eu quero investir no meu relacionamento para restaurar. Aí você começa todo o processo, entendeu? Então a primeira lição é identificar o que aconteceu, onde que se perdeu, pra gente. É igual você vai no médico. Você vai no médico, ó, doutor, você vai dando para ele, olha, minha cabeça tá doendo aqui, teve um dia que eu caí, bati a cabeça na quina, que não sei. Entendeu? Aí o médico entendeu o que está acontecendo. Então, vamos fazer um exame disso. Aí depois, entendi, deu um rachadinho aqui, ó. Não tem que fazer nada, mas você tem que tomar esse remédio. Entendeu? Eu tô falando isso, mas eu nem sei. Eu tô falando assim só para vocês entenderem. Não sou nada de médico. Eu não entendo nada. Só estou dando uma história para você entender. Então, o primeiro passo é identificar onde se perdeu. Depois nós precisamos trabalhar e ressignificar e traçar um passo a passo para conseguir mudar aquilo que estava ruim para uma coisa legal. Por exemplo, se vocês estão distantes, então começar a aproximar. E às vezes você não vai conseguir aproximar de primeira depois que você está ferida. Então, você entendeu o porquê que a gente precisa entender, trabalhar e ir no passo a passo para conseguir superar. Então, a segunda coisa, você tem que entender que a traição é responsabilidade dos dois. A pessoa que cometeu a traição, ela tem uma parcela de responsabilidade, mas o traído também tem. Por exemplo, se o seu marido, você percebeu que ele tá ficando demais no trabalho, que ele tá querendo sair muito com seus amigos, que tá te dando mais assim, não, vou sair com a turma e deixando você mais de lado. Você, não, vai, entendeu?
Então você contribuiu para que a traição viesse. Você entendeu a parcela de responsabilidade? Muitas vezes a gente joga a culpa só no outro na verdade, tipo assim, a falta de caráter, de fazer uma coisa nas costas, de quebrar um compromisso, isso realmente é de quem teve a falta de caráter de fazer. Porém, nós precisamos entender a nossa parcela de responsabilidade. Isso entra naquela parte que eu falo muito para vocês sobre autorresponsabilidade, né? Então, o outro tem responsabilidade, mas nós também temos responsabilidade. Que se nós vimos que está alguma coisa errada, nós precisamos sentar e dialogar e resolver. Entendeu? Não é que negócio que a mulher metralhadora, a mulher barraqueira, a mulher... Entendeu? Precisamos dialogar. Ó, tá acontecendo alguma coisa errada. A mulher sente. A mulher sabe que tá alguma coisa errada, que alguma coisa não tá batendo. Você precisa entender onde que você contribuiu para que isso acontecesse e você trabalhar com você e mudar. E você precisa entender qual a parcela de responsabilidade dele e se os dois, porque um casamento se trair, os dois precisam entender que os dois querem manter essa relação. Ele também precisa de entender a parcela de responsabilidade dele e os dois juntos lutarem para que isso consiga ir para frente, né? E vocês precisam entender, eu já vi aqui mesmo na nossa cidade muitos casos de traição que a mulher quase vai para a praça pública e faz aquele barraco, aquele negócio todo, depois fica lá, lambendo o cara. Nós precisamos tomar cuidado com as desonras públicas. Quando acontece aquela traição, mas aquele troço fica mais discreto, entendeu? Que não fica aquela coisa tão vergonhosa, entendeu? É mais fácil de superar. Quando existe um respeito de ambas as partes, tanto do que foi traído quanto do traidor. Então, pense muito nessa palavra, desonras públicas. Respeite o seu cônjuge. Tanto a mulher, respeite o seu cônjuge, quanto o homem, respeite o seu cônjuge. Entendeu? Porque desonra pública dói demais. Entendeu? E fica um obstáculo maior, vai ter que ter um trabalho intenso maior para essa superação. Então, eu falo muito assim, que um abismo chama outro abismo, entendeu? Então, vamos evitar os abismos, as dificuldades, as mentiras, as traições, porque é muito difícil. Então, vamos continuar. Se os dois resolveram que vão investir no casamento, tanto o traído quanto o traidor precisam entender regras. Por exemplo, o cara te traiu com a fulana. Não, continua passando o WhatsApp, continua mandando mensagem, continua saindo junto, continua, entendeu? Não dá, não dá. Então, precisa... Os dois, olha, isso aqui eu não aguento. Se você fizer assim, eu não vou conseguir superar. Não, isso aqui dá para ceder. Isso aqui não dá. Entendeu? Precisa ser muito bem conversado. Precisa ter jogo aberto nesse momento. Se não houver, ó, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Desce dessa forma. Entendeu? Foi isso, foi desse jeito. Então tá bom. Então agora nós vamos superar, vamos. Então, ó. Para mim só serve dessa forma. O outro fala, olha, assim dá para fazer, assim não dá, eu vou fazer isso, eu quero continuar com você e cumprir as regras. Porque além de ter tido uma traição, de ter tido uma dor, machucado, ainda vai ficar sapateando em cima. Entendeu? Então precisa haver um respeito se quer reconstruir a relação. Se não houver regras e se não houver um compromisso com as regras, não vai conseguir superar, não vai conseguir passar por isso.
precisa entender onde que se quebrou a aliança e restaurar. É o que eu falei com você. Você identificou o problema? Foi aqui. Então vamos conversar com isso. Precisam ser feitos alianças, pactos, compromissos que às vezes vocês nunca tinham conversado sobre esse assunto. Então precisa ser conversado e ser colocado tudo muito na mesa, assim, nos pratos limpos, para conseguir caminhar junto depois.